Um ditado famoso diz: não cometa o crime se você não pode cumprir a pena. Há muita verdade nisso, especialmente para aquelas pessoas que esquecem que podem passar a vida atrás das grades e de uma tentativa de homicídio com desmaio a um monstro chorão. Apelar da sentença, acho que é uma ocorrência louca para uma ocorrência louca aqui. Eu nunca realmente demonstrei remorso por suas ações. Se alguma coisa, ele se gabou codificado sobre todo o incidente, com pouca preocupação de como isso se voltaria contra ele. Este é um excelente exemplo de como nossas ações têm consequências. Nem tudo vai a seu favor. Um assassino desmaia. É muito louco que tantos assassinos ou tentativas de admitir que cometeram um crime e depois mudaram de ideia. No entanto, é uma ocorrência muito comum na maioria das vezes. Em 2016, Jalil Smith Haley se declarou culpado de acusação de homicídio qualificado e tentativa de homicídio apenas para depois mudar de ideia e alegar que ele cometeu o mesmo crime que disse que cometeu. Essa reviravolta foi rejeitada muito rapidamente, o que lhe rendeu uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Mas isso não o agradou. Depois de ouvir uma notícia, Smith Haley desabou no chão do tribunal antes de ser pego pela polícia. Mas então ele disse algo que confundiu a todos. Então o que ele consegue esclarecer é que ninguém tem ideia de quem Smith Haley estava falando. Mas se ele estava se referindo a si mesmo na terceira pessoa, bem, isso é outra coisa. Não podemos nem começar a lidar com isso. É preciso muita coragem e estupidez para admitir que você fez algo e depois alegar que não fez. E não ajuda ninguém a simplesmente entrar em colapso convenientemente quando as coisas não acontecem do seu jeito. Mas acho que isso só mostra que os crimes não são as ferramentas mais afiadas do galpão. Mostrando o dedo do meio, isso provavelmente é algo muito óbvio de se dizer. Mas nada de bom pode vir de mostrar o dedo do meio para profissionais jurídicos. Quer você tenha cometido o crime ou não, quer você goste do júri ou não, simplesmente não é uma boa ideia irritar as pessoas que você quer que salvem sua vida. É claro que algumas pessoas simplesmente não se importam se serão salvas ou não. T.J. Lane foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional depois de assassinar 3 estudantes do ensino médio e ferir outros 3 durante um tiroteio em 2013, e sua sentença. Lane ouviu o depoimento das famílias das vítimas enquanto vestia uma camiseta branca que leia o assassino sorrindo enquanto passa por seus comentários devastadores quando chegou a hora de seus próprios comentários. Lane foi contra o conselho de seu advogado para dar uma declaração muito breve, mas deliberadamente perturbadora, que confirmou que ele não sentiu remorso pelo massacre e realmente gostou. E então, uma última torção da faca, ele então mostrou o dedo do meio para as famílias de suas vítimas. Quando Lane estava em seu julgamento, ele não se importava se ele recebia uma sentença de prisão perpétua ou se ele iria apenas receber uma pena de morte. Ele só queria agitar mais a chateação para as famílias. Raiva nunca é uma boa ideia em um tribunal, especialmente se você vai alegar que não assassinou alguém. Mas para um homem do Missouri, sua raiva ficou tão intensa que ele quase machucou o juiz, e isso poderia ter sido ainda mais fatal para ele fazer que uma mera sentença de prisão perpétua. Em 2012, mãe de 5 Latrice Mais foi morta por Jaleel Hoskins, que jogou seu corpo na lixeira, onde mais tarde foi descoberto. Hoskins há muito tempo alegava que o assassinato não foi intencional, ele nunca teria desejado machucá-la. Mas sua resposta à notícia de sua sentença de prisão perpétua oferece um contraponto muito visível às suas alegações. Após receber sua sentença de prisão perpétua, Hoskins explodiu em uma expressão de pura fúria, agarrando o pódio, jogando na direção ao banco dos juízes. Enquanto se aproximava do juiz, Hoskins teve que ser arrastado para fora do tribunal e provavelmente para melhor, dado que ele parecia estar convidado a causar algum dano sério. Ao juiz, Hoskins admitiu seu crime, mas não fez acreditar que era digno de uma sentença tão extrema. Ele não tinha considerado quão sério o assassinato era aos olhos de basicamente todos. O final adequado assassinato para uma história de um completamente evitável, ameaçando o juiz. O pecado capital final de qualquer batalha legal, ameaçar o juiz que preside o caso, é uma maneira infalível de irritar as pessoas e garantir que você será maltratado. Em 2010, Juan Rodrigues compareceu ao tribunal sob acusações de tentativa de homicídio, um crime que ele negou veementemente ter cometido o crime. Mas quando o juiz negou a Rodrigues seu pedido para ser libertado da prisão por Rosh Hashanah, ele não se conteve. Exatamente zangado com o que ele alegou ser perseguição religiosa, Rodrigues disse ao juiz que se ele não fosse autorizado a sair da prisão, ele tiraria a vida do juiz. E são literalmente suas palavras, sem exagero ou resumo: eu vou tirar sua vida. E então, como se para piorar as coisas, ele continuou com: qual é o seu número de telefone? Se você não me deixe sair daqui, eu vou te matar. Um dos declarações estranhas de inocência que você verá bem na sua frente. O juiz obviamente não ficou descoberto com a explosão e decidiu que sua decisão fosse adiante, o que significa que Rodrigues não teria permissão para sair para Rosh Hashanah e possivelmente colocaria a vida do juiz em risco no processo. Embora sejamos honestos, é altamente extraordinário que esse cara saia da prisão de qualquer maneira e
O fato de tantos adolescentes se encontrarem e enfrentar sentenças de prisão perpétua é uma triste verdade da nossa era moderna. Parece que a cada semana outro adolescente sendo forçado a confrontar as consequências de suas ações no nível máximo de mudança de vida. Em 2012, Fernando Salgado, de 18 anos, compareceu ao tribunal sob acusações de agressão criminosa com arma letal e tentativa de agressão sexual com objeto estranho durante uma aula do ensino médio. Salgado tentou forçar um pedaço de vergalhão no ânus de um de seus colegas, um dos dois incidentes que o levaram ao tribunal após ouvir as instruções do tribunal, aparentemente nunca tendo considerado que o que ele fez era inaceitável ou errado, em vez de cumprir uma sentença de prisão perpétua. Salgado foi contra o conselho de seu advogado e aceitou um acordo judicial que lhe permitiria obter uma sentença menos grave, com a condição de que testemunhasse contra seu professor em outro caso. Se seu caso tivesse sido condenado, Salgado teria sido convidado a se registrar como crime sexual. Se não tivesse sido condenado à prisão perpétua, a própria vida teria se tornado sua prisão. Felizmente para ele, Salgado conseguiu mudar seu destino nos últimos minutos, evitando ambos os resultados, embora agora ele enfrente um desafio ou permanência do lado certo da lei. Ou monstruoso. Embora a maioria dos casos legais pareçam bastante abertos e fechados, alguns são muito mais complexos e desativar uma mistura de pensamento para chegar à conclusão correta, especialmente quando esses casos envolvem jovens. Pessoas ou adolescentes que não podem estar totalmente conscientes de suas ações. Em março de 2015, um trailer pegou fogo no condado de York, na Carolina do Sul, matando um menino de 14 meses. Jacob Matt Morgan, de 17 anos, estava no tribunal para abordar as alegações de que ele foi a causa direta da morte de seu irmãozinho, algo que ele negou veementemente porque os promotores alegaram que Morgan ficou de pé e assistiu ao incêndio que matou seu irmão mais do que chorou, e alegou ter feito tudo o que podia para salvar o irmão que ele amava. Infelizmente, o fascínio de Morgan pelo fogo era bem conhecido na família e eles forneceram evidências e ele finalmente admitiu ter provocado o incêndio que acabou matando seu irmão. O caso foi notável devido às divisões do júri sobre se Morgan estava genuinamente arrependido e inocente ou se ele estava fingindo sua devastação. O fato do incêndio ter sido iniciado em 3 lugares dá referência à ideia de que isso foi intencional, mas sua família acredita firmemente que Morgan é inocente e nunca faria tal coisa. O que você acha? Ele é inocente ou ele é o monstruoso que todos afirmam? Um tumulto. Bem, tumulto pode ser um exagero, mas não por muito é justo dizer que assassinato. Quando ele foi condenado à execução por um jovem casal, Dexter Darnell Johnson não reagiu bem. Em 2007, Johnson e 4 amigos ameaçaram um casal inocente com uma pistola e uma espingarda antes de roubar o carro, estuprá-los e assassiná-los. No tribunal, Johnson afirmou que ele era inocente e que as atividades ilegais estavam todas nas mãos de outra pessoa. Apesar dos promotores apresentarem evidências de que sugeriam que era parte de uma onda de crimes de um mês na qual ele teve um papel ativo, quando chegou a notícia de que Johnson seria executado, sua mãe poderia ser ouvida gritando e chorando no fundo do tribunal. Após alguns momentos de consideração silenciosa, Johnson se lançou contra o juiz apenas para ser parado pelas seguranças. Melhor potente Rick Hand, de 46 anos, esteve no tribunal por várias acusações de assalto à mão armada, mas não estava nada feliz com a sentença que recebeu depois que o juiz o informado que ele passaria pelo menos 40 anos de sua vida na prisão, e as vozes estão posicionadas para a decisão antes de pegar algo debaixo do braço. E pegando alguns frascos de comprimido, sua tipóia é clara que ele não ia tomar nenhum medicamento. Em vez disso, ele encheu esses frascos com ele mesmo e tentou jogar amostras de sua urina e fezes no juiz. Eles foram rapidamente parados por agentes de segurança que sem dúvida fediam após o encontro. Está uma resposta bem insana a uma frase, e uma que provavelmente foi tão completa para aqueles no tribunal quanto para aqueles de fora. Tão chegando para aqueles no tribunal quanto para aqueles de fora, mesmo que apenas pelo que eu posso imaginar que foi o cheiro de cocô do Todo-Poderoso misturado com o suor da tipóia do cara. Não. Estava no meio de uma batalha de custódia brutal e Hitman Wire em 2014. Diana Lovejo estava no meio de uma batalha de custódia brutal e confusa com seu ex-marido, com nenhum dos lados disposto a ceder em suas exigências. Em um acesso de raiva e uma falta crucial de pensamento, Diana conspirou com seu instrutor de armas para resolver a situação por assassinato em seu ex-marido. É claro que a coisa toda deu terrivelmente errado. Instrutor de tiro não matou seu ex-marido, levou um tiro na axila e mais tarde alegou que se eu quisesse matá-lo eu teria. É o equivalente a assassinato de eu não perdi o jogo de basquete. Eu simplesmente não tinha vontade de ganhar. Mas meses depois, Diana se viu no tribunal e quando o juiz leu o veredito de culpada,
O peso de suas ações atingiu Diana de uma vez e ela desmaia imediatamente Lovejo e foi logo levada para fora do tribunal por paramédicos. Mas isso não mudou a sentença que ela está cumprindo agora de 25 para prisão perpétua, e então ela não matou o marido, perdeu a batalha pela custódia e foi enviada para a prisão pelo resto da vida. Parece que valeu a pena. Não será nenhuma surpresa quando lhe dissermos que a principal causa de sentenças perpétuas é assassinato ou tentativa de assassinato. Aqueles que tentam tirar vidas geralmente acabam custando a si mesmos, pois são forçados a viver o resto de seus dias em um grande bloco de concreto com pessoas desagradáveis e um pouco de lodo para o jantar. Mas para alguns como Diana, essa percepção chega um pouco tarde demais. O monstro chora. Muitos dos que receberam uma sentença perpétua farão de tudo para evitar a prisão, mesmo que isso signifique apelar da decisão ou simplesmente negar o veredito dos jurados. Em 2012, um assassinato devastador chocou a cidade relativamente pacífica de Sheboygan Falls, Wisconsin, no que foi o primeiro homicídio da cidade desde 1996. Dois jovens adolescentes atacaram e mataram Barbara Olson, de 78 anos, em sua casa com um martelo e um machado. Em uma reviravolta trágica, um dos assassinos era seu bisneto de apenas 14 anos. Antônio Barbeau foi condenado à prisão perpétua por homicídio doloso de primeiro grau. Barbeau inicialmente tentou se safar alegando doença mental ou defeito devido a dificuldades cognitivas que começaram quando ele foi atropelado por um carro aos 10 anos. Mas quando ficou claro que essa desculpa não funcionaria no tribunal, Barbour foi forçado a aceitar a gravidade do que fez e ficou tão dominado por culpa e arrependimento sobre seu crime que ele não conseguiu nem terminar sua declaração no tribunal, forçando seu advogado a terminá-la. Para ele, o assassinato imperdoável de sua própria bisavó por Bárbara não aconteceu apenas na vida dela, mas na dele. Em 2017, um menino de 3 anos da Geórgia foi declarado morto sob a causa finalmente determinada como traumatismo contundente, mas o guardião dos meninos alegou que ele foi mandado para a cama depois de pegar um bolinho onde 2 irmãs foram ver como ele estava e o encontraram sem resposta. Essa é obviamente uma história muito diferente. Então o que realmente aconteceu? Mas somente no tribunal a verdade veio à tona. O menino pegou um bolinho da cozinha quando não deveria, mas as irmãs não acharam sem resposta. Elas decidiram puni-lo elas mesmas com uma palmada no menino e a outra batendo repetidamente nele com um taco de beisebol, tudo que por pegar um bolinho no Boyd morreu. Mais tarde, devido aos ataques repetidos e suas irmãs foram corretamente indiciadas com uma sentença de prisão perpétua. Este vídeo mostra as mulheres reagiram à sua sentença de prisão perpétua com ambas caindo no chão, mas foi um choque devastador. O que quer que tenha sido, não há dúvida de que essas mulheres mereciam o que receberam. Tiveram que espancar uma criança até a morte com um taco de beisebol por algo tão trivial como pegar um bolinho. É um crime tão cruel e maligno que uma sentença de prisão perpétua é mais do que justa. Ainda essas irmãs não esperavam receber uma punição tão severa, o que nos leva a perguntar o que elas esperavam. Então novamente fica claro que essas condenadas não são exatamente boas em pensar em termos de consequências de longo prazo. O assassino dormindo é sempre uma atitude ousada. Rir ou sorrir durante seu grande julgamento, mas adormecer é brincar com fogo se você tentar fazer isso. Mas alguns condenados não consideram uma audiência no tribunal um lugar para arrependimento ou reflexão, mas sim orgulho. E como esse cara mostrou, isso é uma coisa muito idiota de se fazer depois de assassinar uma mulher idosa. Esse adolescente causou impacto em sua primeira aparição no tribunal depois de passar o tempo todo rindo e dormindo. À primeira vista, o condenado parece estar sob a influência de algum tipo de droga, mas rapidamente fica claro que ele está muito orgulhoso do ato distorcido que cometeu. É difícil acreditar que alguém possa ser tão cruel a ponto de sentar e sorrir enquanto os outros ouvem sobre seu assassinato a sangue frio, mas essa parece ser a norma para criminosos como esse cara. O fato de ele ter recebido uma sentença de prisão perpétua não fez diferença. Ele estava feliz com o crime e claramente não se arrependeu, e por esse motivo foi condenado a passar o resto da vida atrás das grades depois de dormir. O tribunal não deve mostrar arrependimento, remorso e respeito, e quando você corre o risco de ir para a prisão pelo resto da vida, isso não é necessariamente o tipo de coisa que você quer mostrar. Esses momentos únicos nos lembram que o mundo é cheio de surpresas e histórias incríveis, muitas vezes escondidas nos detalhes do cotidiano ou nos lugares mais inesperados. Qual dessas histórias te impressionou mais? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima aventura!